Como foi quando Jesus te chamou? Você lembra? Você lembra o dia em que você percebeu que algo mudou na sua vida? Eu queria trazer para vocês aqui, para todos nós, uma meditação que a gente está fazendo com esse propósito, certo? Que é lá em Lucas 5, é a vocação de Levi. Eu nem sabia que Mateus era chamado Levi. O nome dele foi mudado, né? Então, isso é uma das características quando Jesus, ele nos chama, né? Quando Deus transforma a nossa vida, ele muda o nosso nome. Então, a gente vê isso lá no Antigo Testamento, Abrão, né? Quando conheceu a Deus, depois de um tempo, Deus mudou o nome dele para Abraão, né? O nome de Jacó também foi mudado para Israel, quando ele teve aquele encontro com aquele anjo, né, no Val de Jaboque. A vida dele foi transformada ali. Foi como uma entrega da parte dele a Deus, né? E ele disse ao anjo: não vou deixar você ir até que me abençoe. Então, o anjo do Senhor, aquele anjo do Senhor, era o próprio Senhor Jesus. Quando se fala de anjo do Senhor, você pode perceber, em outras passagens falam do anjo do Senhor. É próprio Jesus. Então, ali ele disse: de hoje em diante você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus. Olha só. Então, essa luta que acontece no nosso interior, né, é quando a gente se aproxima de uma forma diferente com Deus. A gente se aproxima de Deus, né? Quando a gente vai até Ele de todo o nosso coração. Quando a gente vai até Deus com toda a sinceridade que a gente tem, com toda a força, sem esconder nada, porque de fato a gente não pode esconder nada de Deus. Ele já sabe de tudo, ele esquadrinha as nossas entranhas, né? E vê o que está no mais profundo do nosso coração. Então, quando a gente recebe a Deus dentro de nós, a gente tem a vida transformada, o nosso nome é mudado, nós nos tornamos outra pessoa. Então, é essa diferença que tem que haver o antes e o depois na nossa vida, né? Então, aqui nesse momento, a vocação de Levi, eu acho muito lindo isso. Eu assisti também The Chosen, né? Aquela série, né, de Jesus, com certeza você conhece. Aquele momento em que Jesus chegou ali para Mateus, né, e chamou ele. Mateus, filho não lembro do nome, Alfeu, se não me engano. Enfim. E ele olhou assim e ele disse: segue-me. E Mateus, deixando tudo ali, o seguiu. Então, aqui é esse momento, né? Aqui de Lucas 5:27, em que Jesus chega ali naquela recebedoria, né? É onde o publicano ficava recolhendo os seus impostos, né? Hoje em dia também tem recebedoria de rendas. Eu fico imaginando isso, né? Que foi num dia comum, que foi num dia de trabalho, foi num dia como qualquer outro, mas houve algo que mudou o dia de Mateus ali, de Levi, no caso dele aqui, né? Assentado na recebedoria, e Jesus, ele disse: segue-me. Uma palavra foi o suficiente para tirar Mateus dali, daquele lugar que representava a vida dele. Mateus, ele era um publicano, e publicanos naquela época eram muito odiados, mas eles tinham também, né, a questão financeira, eles tinham muitos bens, muita coisa, porque eles arrecadavam os impostos, né? A maioria, como Mateus, com certeza ele estava ali contra a vontade dele. Porque se para a vida de Mateus o mais importante fosse dinheiro, ele não teria seguido Jesus. Jesus só deu uma palavra. Então,
Deus sabe que para algumas pessoas só basta uma palavra e essa pessoa vai deixar tudo seguir. Para Mateus só bastou uma palavra, segue-me. E ele deixando tudo, tá escrito aqui, e ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Acabou. Uma palavra foi o suficiente. Aí a gente fica vendo muitos que estão ali dentro da igreja, que já ouviram milhões de palavras. Ouve a palavra de Deus todo domingo. Ou todo dia tá ouvindo alguma coisa, mas ainda não se entregaram, de fato e de verdade. Ainda não seguiram Jesus como Mateus. Porque Mateus aqui foi escolhido como discípulo. Então, um detalhe de quem é chamado para ser discípulo de Jesus é esse. É que essa pessoa, ao ouvir uma palavra, ela logo vai. Ela logo se desarma e vai. Ela obedece. Ela obedece. Quantas vezes na nossa vida a gente ouve a palavra de Deus e às vezes a gente fica meio assim, né? Para obedecer e tudo mais. É porque a palavra de Deus, ela vem de encontro. Muitas vezes aquilo que a gente tem no coração, né? Como tesouro do coração. Aqui, o que é que tinha como tesouro do coração de Levi, de Mateus? Com certeza não era aquele trabalho que ele tinha. Um trabalho que lhe rendia dinheiro. Na série, né, a gente vê que Mateus era muito rico, tinha uma casa só para ele, tinha roupas, tinha sapatos, sandálias. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo, mas assim que ele ouviu a voz de Jesus chamando ele deixou tudo. Então, aquilo tudo que ele tinha não era o tesouro do coração dele. Então, é como se ele já tivesse preparado para ir quando Deus chamasse ele, quando Jesus chamasse ele. Como se ele estivesse passando a vida inteira, ele passou a vida inteira esperando, aguardando esse momento aqui, para poder ser livre. Então, aqui, ele escolheu ser livre. Ele escolheu seguir Jesus, obedecer e ser livre. Ser livre dessa vida que ele tinha, da velha vida. E a gente vai falar sobre velha vida, nova vida nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo aqui eu queria só dar um enfoque nessa questão, nessas 3 coisas. Ou 4 coisas que eu anotei aqui, mas sobretudo, né, 3 coisinhas que são o arrependimento, o chamado e o discipulado, né? Porque a gente vê que foi rápido, foi algo rápido, foi na hora ali. Então, para a pessoa ouvir a voz de Jesus e obedecer, é porque ela tá sedenta já, ela tá... Meu Deus, ela tava esperando a vida inteira dela só para isso. E eu me vejo nessa situação. Quando eu vejo essa vocação de Levi aqui, quando eu vejo esse momento aqui de Mateus, eu me lembro de mim. Naquele dia em que Jesus me chamou. Ele me chamou com uma palavra também. Não foi uma palavra como aqui, segue-me. Mas foi uma frase no sentido de uma palavra. Vem. Também segue-me. Porque naquele dia eu fui atraída por uma Bíblia,
pela palavra de Deus. Então, aquilo que me atraiu, Deus, o próprio Deus me atraiu, me levou a ir a um lugar que eu não sabia onde era. Num dia comum também de trabalho. Numa segunda-feira, ao meio-dia. Então aquilo entrou dentro de mim. Aquele chamado entrou dentro de mim. Deus usou outra pessoa. Deus usou alguém da minha família, minha avó. E ele me chamou ali. E eu não sabia onde era o lugar. Eu simplesmente fui. Tive a ajuda de outra pessoa, mas fui. Eu lembro dos momentos, eu lembro como foi para chegar até aquele lugar, até a igreja. Então, para você ver, isso não é só comigo. Muitos têm testemunhos assim também. Então, a gente identifica o quê? Que Deus ele é o mesmo. Olha só quanto tempo já faz que aconteceu isso, lá na época de Jesus. E hoje continua acontecendo. Mas a gente também percebe que não são todos. Era para ser todos eram para ser assim. Mas nem todos isso acontece. Deus é como está escrito, muitos são chamados. E olha só, ele diz muitos. Era para dizer todos, né? Todos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Mas não, a Bíblia diz muitos são chamados. Muitos são chamados. O mundo tem muita gente. Mas a palavra de Deus não diz que são todas as pessoas chamadas. E ainda tem isso. Então, muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Deus vê o nosso interior. Então, Mateus, como foi dito, ele não tinha esse trabalho, as riquezas que ele possuía, como tesouro do seu coração. Porque se ele tivesse, ele não tinha largado. Então, dentro dele já havia um desejo de não ter aquele trabalho. Então, ele não queria estar ali. Ele não queria aquele trabalho. Na série, a gente vê que Mateus, ele estava ali, sim, contra a vontade, contra os familiares. Ele estava ali, tendo tido brigado com os pais, com o pai especificamente. Né? A Bíblia não mostra esses detalhes, né? Eu estou falando da série. Mas quando a gente medita e vê que, poxa, a pessoa tomar uma decisão dessa assim, com alguém que, né, aparentemente ele não conhecia, mas o espírito dele conhecia, a alma dele conhecia. É tanto que ele depositou o quê? Confiança, ele foi. Quando ele teve essa atitude, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, aquele deixou tudo e confiou naquela única palavra que ele recebeu, que Jesus deu. Então, olha essa confiança. É como se ele já conhecesse Jesus. E quando eu olho para mim, eu lembro de antes, eu ficava olhando para o céu. Eu não sei se eu falava com Deus, mas eu falava. Eu dizia, meu Deus. Eu não sei se eu dizia, meu Deus. Eu sei que eu falava assim, olhando para o céu. É como se eu dissesse para mim mesma. É como se tem algo, vai chegar um momento na minha vida que tudo vai acontecer. Vai chegar um momento que tudo vai mudar. Eu esperava mais dessa vida. Eu não queria crer que a vida só seria isso, porque ela seria totalmente sem sentido.
uma vida nesse mundo só trabalhando, só pagando conta. Vou crescer, vou estudar, vou trabalhar, vou ter uma família e depois vou morrer? Eu ficava pensando nisso. E eu ficava dentro de mim alimentando uma ideia de que, não, eu tenho uma missão aqui nessa terra. Eu tenho uma missão para cumprir aqui. Eu não sei o que é, mas eu sei que um dia algo vai acontecer. Eu nutri isso dentro de mim. E ninguém tinha chegado para mim e falado isso, não. Já havia dentro de mim algo que me chamava. Então imagina, eu creio que para Mateus também ele tinha esses momentos de pensar na vida. Porque quando houve a oportunidade, aconteceu. Então, eu marquei aqui a questão do arrependimento, porque para a gente se achegar a Deus, a gente precisa se arrepender. A gente precisa, e o arrependimento é justamente a gente começar a pensar, ter consciência do que a gente fez. Então, se a gente está se arrependendo de uma coisa, é porque a gente entende que lá atrás a gente fez uma coisa que não foi boa. Então, e Jesus vai falar disso. Jesus vai falar disso aqui no finalzinho dessa parte, né? Porque os fariseus, eles vêm, Levi, ele dá um banquete, ele depois que ele segue Jesus, no próximo versículo já diz, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. É como se Jesus estava lá, ele convidou Jesus, claro, os discípulos e tal, e foram também os fariseus para esse banquete, foram os escribas, né? Foram ali, todo esse povo ali num jantar com Jesus na casa de Levi, na casa de Mateus, né? Então, Mateus, ele deu um banquete, ele deu uma oferta para Jesus, praticamente. Ele deu uma oferta ali, né? Na casa, recebeu Jesus na casa dele. Então, ele deu esse grande banquete em sua casa e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. Contra os discípulos de Jesus, né? E o próprio Senhor Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Interessante, né? Que eles perguntam isso e no fim eles também estavam ali, assentados na mesa, né? Ele só não fala deles, né? Mas eles estavam indagando Jesus: por que você come? É que você não é tão santo, é como se eu dissesse assim, né? Você não é tão santo, como é que você come com publicanos que são cobradores de impostos, que roubam mais o povo do que faz o seu trabalho, e com pecadores, né? Eles sempre vêm com essas perguntas, né? Tirando eles da jogada, né? Se excluindo ali da lista dos pecadores. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, aqui. Então, o que é que Jesus fez com Mateus? Ele chamou Mateus. Ele disse: segue-me. Então, Jesus, ele vê tudo, ele é Deus. Deus em forma humana, né? É o Filho do homem. Filho de Deus no homem. Então, Deus, ele vê dentro da gente. E o justo é aquele que usa a fé, né? O justo é aquele que reconhece o seu erro, a sua falha. Não é aquele perfeito. Deus não quer perfeição da gente, porque ele sabe que a gente não pode ser perfeito como ele. Somos falhos, está escrito.
que ele sabe que somos pó. Então, ele não quer perfeição de nós. Por isso que o perfeccionismo é algo muito falho, é engano. Não tem como a gente ser perfeito. Então, aqui, ele diz, eu vim chamar justos. Não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, aqui ele está falando de diz que não veio chamar os justos, os que se acham justos, mas em outras passagens fala da justiça, né? Aqui nesse momento ele está respondendo aos fariseus, que se achavam justos o suficiente para não precisar de perdão de pecados. Mas a Bíblia também fala da justiça, sobre os justos. Quem é o justo de Deus, né? O meu justo viverá pela fé, está escrito. Você pode procurar. Mas aqui, nesse momento, ele estava falando com relação àqueles fariseus hipócritas que se consideravam perfeitos e não se incluíram na lista de pecadores que eles estavam falando ali. Então ele disse, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então ele chamou Mateus. Então Mateus, como veio, então ali ele mostrou arrependimento. Ele mostrou que dentro dele havia um desejo de mudança de vida. Então é isso que Deus está buscando na humanidade. Um querer mudar de vida. Então se você ainda está meio lá, meio cá, né? Você já ouviu falar de Jesus e tudo mais, você já foi até na igreja, mas a sua vida não mudou, você continua no mundo. Porque ou se é de Deus ou se é do mundo. Ou se é de Deus ou se é do diabo. Deus é definição. Só existem dois caminhos. Não existe o em cima do muro. O em cima do muro já é diabo. Não existe vários caminhos. Não existe esse negócio, vários caminhos levam a Deus. Vou respeitar todas as religiões, beleza, mas só existe um que leva à salvação. A palavra de Deus fala sobre a religião, que é uma. A religião pura e verdadeira é essa. Visitar as viúvas, os órfãos, né? Se manter incontaminado do mundo. Ele fala sobre isso. Você pode pesquisar também. Mas o que eu tô querendo, que o Espírito Santo está querendo passar aqui é a questão do arrependimento, a questão da pessoa tá vivendo uma vida longe de Deus, da intimidade com Deus, tá vivendo uma vida no pecado. Tem oportunidade para você se arrepender e se voltar para Jesus e ouvir a voz de Jesus e obedecer, assim como Mateus fez. Então pegue esse exemplo de Mateus. Mateus estava ali, era rico, tinha um emprego, tinha tudo, mas ele não tinha uma coisa, paz. A paz dentro de si. Havia um vazio dentro dele. Então, muitos estão assim, gente. Muitos tem tudo, tem mansão, tem carro, tem família, tem saúde, tem tudo. Só que é tudo no externo. É tudo que o mundo, que essa terra, que essa vida aqui dá. Tem gente que não é uma pessoa ruim. Não, tem gente que é toda certinha, que paga os seus impostos tudo direitinho, que zela pela família. Tem gente que é boa, que tá andando na linha assim, na justiça. Mas dentro dela existe um vazio. Por quê? Porque ela pode estar andando na justiça, ela pode estar na justiça dessa terra. Ela ter tudo certinho, tudo organizadinho. Mas dentro dela falta Jesus. Então pode ter certeza que faltando Jesus dentro dela, há um vazio que ela não vai preencher com nada que ela tenha de material.
Não vai preencher com família, não vai preencher com saúde, não vai preencher com dinheiro. Não vai. Então, dentro dela existe aquela, vamos dizer assim, uma crise existencial. Porque falta. E antigamente eu sabia que faltava alguma coisa, eu não sabia o que era. Mas dentro de mim dizia, falta alguma coisa. Vai chegar um dia em que a minha vida vai, ter sentido. Quanta gente está desse jeito? Quantas pessoas estão assim? E se você está nessa situação, aqui é a oportunidade para você pegar esse exemplo de Levi, que se tornou Mateus, e fazer como ele. Jesus está te chamando. Jesus está aqui chamando você. Se você parou aqui, se você desceu de paraquedas aqui, creia, não foi em vão. Se você está aqui me acompanhando já faz um tempo, então analise a sua vida, analisemos a nossa vida. Isso é para todos nós. A palavra de Deus nos dá um toque assim. Veja se você está na fé. A gente vê todos os dias se a gente está na fé. Na fé da palavra. Todos os dias a gente tem que zelar por isso. Todos os dias tem que haver um momento no dia que a gente pense, como é que eu estou espiritualmente? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso fazer? Como é que minha comunhão com Deus está? Eu meditei hoje? Eu orei hoje direito? Como foi o dia? Como é que está sendo? Como é que eu vou começar o dia? Eu quero começar dedicando ao Senhor, né? Então, a gente analisar como é que está a minha comunhão com Deus. Eu estou conversando muito com Ele, né? Ele está me respondendo. Como é que tá? É isso. A gente permanecer na fé, a gente está pensando nas coisas do alto, nas coisas espirituais, nas coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que é real. Então, quando a gente vai se preparar para alguma coisa, que a gente vai fazer um evento importante na nossa vida, seja um casamento, seja uma formatura, seja comprar uma casa, seja lá o que for, a gente se prepara antes, não é? A gente prepara tudo antes, a gente pensa, porque a gente fica empolgado, a gente fica feliz, a gente quer fazer aquilo. E por que quando se trata da salvação da nossa alma, que é algo que vai acontecer, um dia a gente não vai estar mais aqui, a maioria do ser humano desdenha, deixa pra lá, deixa pra depois. Só que se deixado pra depois, o tempo tá correndo, gente, o tempo tá muito rápido. Tá acabando o tempo. O tempo está acabando, Jesus está voltando e quando ele voltar, ele vai levar os dele. Ele vai levar aqueles que ele já chamou e vieram. E estão com ele, estão buscando se manter ali com ele. Meu Deus, eu tô aguardando. Eu tô fazendo isso, eu tô buscando pelo meu financeiro, eu tô buscando pelo meu casamento. Mas eu só tô aguardando, meu Pai. Eu só tô esperando a tua chegada. Eu não vejo a hora que o Senhor chegue. Eu não vejo a hora que tudo aconteça. Que venha o arrebatamento. Eu quero estar preparada, eu quero estar pronta. Isso são as virgens prudentes daquela parábola. Eu tô aqui, eu tô buscando, eu tô orando, eu tô buscando fazer a minha parte, limpando o meu ser, colocando tudo diante de ti. Eu quero estar pronta, Senhor. Isso daí é preparar o azeite reserva. Isso daí é manter a chama acesa. Então, isso daí mostra que o seu coração não está nas coisas dessa terra, que são perecíveis, que vão acabar. Seja lá o que for que a gente tem aqui nessa terra, vai acabar. Nós não vamos ser nós hoje, lá na eternidade. A gente não vai ter esse nome que a gente tem. Eu não vou ter esse nome Renato, eu não vou ter esse nome lá. Vai ser outro nome. Então, isso condiz com aqui. O nome de Levi foi mudado, o nome de Abrão foi mudado, o nome de Jacó foi mudado. Vai ser mudada, já foi mudado, porque Deus nos conhece de outra forma também. Ele tem outro nome guardado, escrito, que só Ele e a gente vai saber. Por que será?
uma nova vida. É isso que o Evangelho de Cristo traz, boas novas de salvação. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo, que é com relação às boas novas de salvação. O Evangelho de Cristo. O que esse Evangelho nos traz? Mas queria que nesse vídeo aqui ficasse essas 4 coisinhas, né? O arrependimento, o chamado, o discipulado e a hipocrisia dos que se acham perfeitos e santos, que tá aqui um exemplo. Então, cada versículo tem uma coisa que a gente precisa atentar. A gente precisa atentar para arrependimento, porque o arrependimento nos leva à morte da velha criatura, nos leva ao batismo nas águas, nos leva a ter uma vida transformada pelo Evangelho de Jesus, pela palavra de Deus. O chamado, Jesus nos chama. Ele chama muitos. Ele tem chamado. Quantas vezes ele deve ter chamado você? E se ele não chamou até aqui, pronto, reconheça. Esse é um chamado, ele está te chamando. Assim como chamou Mateus. O discipulado. Quando se é chamado para ser discípulo, ouve-se uma palavra e vai. É a questão da obediência. O discípulo, ele não apenas segue o seu mestre, o seu Senhor. Ele aprende, ele vive, ele quer ser semelhante ao seu mestre. Porque seguidor, você pode ver em várias passagens da Bíblia, seguidor tinha muitos seguindo Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Mas lembre-se que tem um momento que Jesus pergunta, por que vocês estão aqui? E Jesus, ele fala, por conta dos sinais, por conta dos prodígios, por conta do pão, o pão que perece. Não busquem só o pão. Ou seja, tinha muita gente ali buscando o quê? Só as bênçãos. E como tem gente na igreja buscando só bênção, para essa vida, não para a vida lá de cima. Então há uma diferença entre ser seguidor e ser discípulo. O discípulo, ele está ali com Jesus o tempo todo, buscando aprender, buscando colocar em prática. Então, ele quer ser semelhante ao seu mestre. E assim como Jesus alcançava muitos, salvava, né? Eu sei que a gente pode ser discípulo, a gente, né, pode cooperar para a salvação de muitos, porque quem salva é Deus. A gente é apenas um cooperador dessa obra. E como é bom saber disso, né? Que a gente é apenas cooperador, que não cabe a nós salvar alguém. A gente coopera para a salvação daquela pessoa, para Deus vir salvar ela, para Jesus vir batizar ela com o Espírito Santo. E quando a gente ganha uma alma para Jesus, a gente cooperou com aquele ganho. A gente cooperou. É isso que o discípulo faz. Então, para terminar essa parte da hipocrisia dos que se acham perfeitos, a gente vê os exemplos dos fariseus. É só a gente entender, ver como é que eles se comportavam, sempre olhando, sempre observando, sempre... Só que o observar deles era para julgar, era com maus olhos, né? E sempre muitas perguntas a gente vê, né, que eles faziam para Jesus. Ah, por que você faz isso? Ah, por que você não faz isso? Ah, por quê? Muitas vezes a gente quer perguntar as coisas para Deus. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, me perdoa por estar perguntando isso, né? Porque tem essa questão aqui, que os fariseus é que ficavam perguntando um monte de coisa. Claro, os discípulos também perguntavam algumas coisas, né? Quando se tem uma dúvida, assim, uma dúvida construtiva. Uma dúvida construtiva é diferente de uma dúvida que faz você ficar ali trancado, estagnado e sem sair do lugar. Não, é diferente. Quando se tem uma dúvida construtiva, a gente pergunta, né? E a gente vai crescer com aquilo, né?
Mas aí eu fico pensando, meu Deus, me perdoe por perguntar isso, mas aí eu pergunto, né? E ele responde. É igual o filho que não faz uma pergunta pro pai, né? Mas aqui era em outro caso, eles queriam o quê? Indagar alguma coisa. Ah, porque você é tão santo, por que você está comendo com pecadores? Por que você está aí comendo com os publicanos que todo mundo odeia? Interessante que eles estavam ali também, né? Na mesma mesa. É aí que a gente vê. Por que eles estavam falando isso de Jesus se eles também estavam ali na mesa comendo? Com todo mundo ali. É aí que a gente vê a hipocrisia, entendeu? É a pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Então, Jesus termina dizendo: Eu não vim chamar justos, os que se acham perfeitos, mas sim pecadores ao arrependimento. Aqueles que reconhecem: não, eu sou pecador, eu careço da misericórdia do Senhor. Eu quero sair dessa vida, eu não quero mais isso, eu quero uma vida nova. Então, ele chama você que quer uma vida nova com ele. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado você e tenha abençoado a sua vida e que a sua vida seja para a glória do Senhor. E se ainda não houve uma entrega, faça. Obedeça, vá em frente. Deus vai abençoar você consideravelmente. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima.